É fato que a maioria dos vídeos aqui do canal falam sobre investimento. No entanto, existe uma fase anterior que é primordial, que é a base, a estrutura de tudo, que pode fazer o investidor crescer o seu patrimônio ao longo do tempo. Vou mais além, pode tornar uma pessoa comum, uma pessoa normal, que ela saia do zero e chegar à riqueza. Falar aqui nesse vídeo sobre o ciclo do enriquecimento, que temos que aplicar na nossa vida para poder chegar à riqueza, e ver aqui que são conceitos extremamente simples de se aplicar, algo totalmente realizável. Depende da gente, os nossos atos que vão determinar o nosso futuro. E se você está chegando aqui pela primeira vez, clica aqui no botão vermelho e venha fazer parte da nossa comunidade no YouTube. Todas as semanas temos conteúdos novos. E também já deixa o seu like, que ajuda bastante. Vamos, contudo, falar aqui sobre conceitos de educação financeira. E para isso, como ajuda, vou utilizar da doutrina, do que nos ensinou Robert Kiyosaki no seu livro O Pai Rico, o Pai Pobre, esse best-seller. E se você não leu, leia, porque é um excelente livro, pode servir aí como base, como estrutura para a sua vida financeira. E aqui ele traz, dentre outros ensinamentos, conceitos básicos que vão nos ajudar. E vocês vão ver que são conceitos extremamente simples e que a maioria das pessoas não pratica, e vê que com certeza são aplicáveis, que nós podemos trazer esses conceitos e prosseguir pouco a pouco crescendo o patrimônio. Então é algo que a gente vai fazer no longo prazo. Isso vai acontecer durante anos de realização. Então são hábitos que, se a gente praticar, a gente pode sim chegar à riqueza. Não é algo que acontece da noite para o dia, de uma hora para outra. Isso aqui demanda tempo, disciplina, esforço. Então trabalhar bastante, fazer um esforço para guardar dinheiro e aplicar esses conceitos. E aqui a gente vai falar basicamente de 3 pilares da riqueza, o que pode fazer que a gente entre nesse ciclo, e esse ciclo é um círculo virtuoso. Vocês vão ver aqui como funciona. Mas para começar, temos que entender 2 conceitos básicos: o que é passivo e o que é ativo. Passivo, basicamente, são bens que a gente venha a adquirir no futuro, vão diminuir a nossa capacidade de investimento, de guardar dinheiro. São bens que vão demandar mais recursos no futuro. Vou dar um exemplo aqui: um carro novo. Quando compramos um carro novo, vai depender de mais dinheiro, vai exigir que a gente gaste mais dinheiro no futuro. Então esse é um bem que vai tirar recurso. Então isso é um passivo. Um outro exemplo é uma casa maior. Quando a pessoa ela decide ir para uma casa com mais conforto, uma casa maior, isso é um passivo. É claro que tem um momento certo de a gente praticar isso, de a gente melhorar a nossa qualidade de vida. E realmente é o que Robert Kiyosaki fala no livro. A gente, antes de tudo, temos que nos concentrar em gerar renda, para depois destinar os recursos para os passivos, ok? Então tem um momento certo de destinar o recurso. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Antes, ela já destina os seus recursos para os passivos, e ela perde a capacidade de poder aumentar o seu patrimônio e sair da sua condição de vida, ok? Então isso aqui é passivo. O que é um ativo? Ativo, basicamente, são bens onde a gente colocar os nossos recursos, futuramente a nossa renda vai aumentar. Por exemplo, os investimentos, seja comprando uma ação, investindo em um fundo imobiliário, tendo renda fixa, são ativos que futuramente vão gerar caixa, vão trazer mais renda para essa pessoa. Então essa pessoa basicamente vai estar aumentando a sua renda. Um outro exemplo de ativo é um imóvel destinado à locação. Quando compra um imóvel e aluga, ele pode trazer recursos futuros. Na verdade, ele vai aumentar a renda futura desse investidor, dessa pessoa. Isso é um ativo. Então temos que ter a capacidade de distinguir o que é um passivo do que é um ativo, e assim destinar os recursos para onde interessa. E basicamente um fluxo de caixa de uma pessoa comum. Como que acontece
o fluxo de caixa? Para entender isso, vamos colocar conforme essa figura. Nesse quadrante verde temos a renda da pessoa, então é de onde vem o recurso que a pessoa tem. Já nesse quadrante em vermelho temos os gastos gerais, é onde a pessoa ela tem que destinar o seu recurso para pagar a sua subsistência, como ela tem que se manter, seus gastos mensais, ok? Então o fluxo de caixa começa por aqui. Agora a gente vai entender uma pessoa que ela tem um déficit mensal de dinheiro, de recurso, ou seja, é uma pessoa que ela gasta mais do que ela recebe. Então quando ela tem a despesa, o quadrante aqui, pode ver que nessa figura o quadrante da despesa ele é maior que o quadrante da renda. E essa diferença aqui é o déficit, é onde a pessoa está destinando os seus recursos para gastos. Então uma pessoa que está basicamente endividada, é o contrário do que a gente espera. Isso aqui gera empobrecimento. Então a pessoa sempre vai demandar de mais dinheiro, vai ter que pegar empréstimo e cada vez mais ela vai estar endividada, ela vai estar cada vez mais pobre. Então é isso que a gente tem que fugir. E o que a gente busca? A gente busca, na verdade, é que a nossa renda ela seja maior do que a nossa despesa. E essa diferença a mais que sobra da renda, conforme está na figura, é a nossa capacidade de guardar dinheiro. É aquilo que sobra, é aquilo que a gente vai destinar para a nossa riqueza, para a formação do nosso patrimônio, ok? Então, o fluxo de caixa ideal é esse aqui que está na figura, é quando a nossa renda ela é maior que a despesa. E essa diferença que sobra no final de cada período, no final de cada mês, é o que a gente vai destinar para os nossos investimentos, ok? Então, você entendendo esse fluxo de caixa, você entende a condição das pessoas e qual pessoa que pode progredir construindo patrimônio. Então, o primeiro pilar do ciclo do enriquecimento é esse fluxo de caixa positivo. É quando temos um superávit no final de cada mês. É aquilo que sobra. Então, o primeiro pilar é que no final de cada mês sobre mais dinheiro para poder investir. E quando essa diferença é maior, cada vez maior, a gente tem mais facilidade de entrar no ciclo da riqueza. Então muitas pessoas vão falar, mas eu não consigo fazer sobrar dinheiro no final do mês. Não tem jeito, tem que correr atrás. Ou controlar os gastos, ou buscar fontes alternativas de renda. Um trabalho extra, buscar aí ter uma renda alternativa para que você aumente a sua renda controlando os gastos, ocorra essa diferença no final de cada período e você consiga destinar. Esse é o primeiro pilar do enriquecimento. Então, aqui agora vamos entender um mindset da pessoa rica. O que temos que fazer? Vamos entender o segundo pilar. Usando também o fluxo de caixa, podemos ver aqui no quadrante da renda, a pessoa ela tem uma renda de R$5.000 todos os meses, tá? E tem a despesa aqui, conforme nesse exemplo, de R$2.500. Então, ela tem aqui um superávit, uma sobra de R$2.500 todos os meses. E o que uma pessoa rica ela faz? Ela destina esse recurso para os ativos. Lembra do conceito de ativo? Então, isso aqui vai entrar na coluna dos ativos, seja por meio dos investimentos. Então, a pessoa ela vai destinar para comprar ativos geradores de renda, aquilo que vai trazer mais renda. Então, ela está concentrando os seus recursos na coluna dos ativos. Então, isso que é reforçar a coluna dos ativos. Então, percebam que o ativo, ele futuramente, ele vai proporcionar uma maior renda. Então, esse quadrante de renda da pessoa rica vai aumentar. Ele tende a aumentar no próximo período. Por quê? Porque o ativo vai fornecer mais recursos, uma maior renda. Então percebam aqui um ciclo. E no próximo período a sobra dele vai ser maior. Esse superávit vai ser maior. Por quê? Porque ele já tem uma rentabilidade do investimento. Então, cada vez, a cada período, essa diferença vai ser maior. E a capacidade dele de guardar dinheiro, de enviar os seus recursos para os ativos, para a sua coluna de ativos, é maior e assim vai ter mais renda. Percebam,
que é um círculo virtuoso. E esse aqui é o segundo pilar das pessoas ricas, do ciclo do enriquecimento, é aquilo que pode fazer crescer o patrimônio. Então esse fluxo aqui de caixa, ele é muito importante para você entender que uma coisa gera outra. Os investimentos geram maior renda e a maior renda vai proporcionar aí um maior aporte, e isso é um círculo onde vai ajudar você chegar à riqueza, ok? Olha aqui esse quadrante, essa figura, como que ficou depois de vários períodos. Quando a gente vai aplicando isso no longo prazo, o que vai acontecendo? A nossa capacidade de renda vai aumentando. Então o investidor, ao longo do tempo, ainda mais aplicando conceitos de juros compostos, quando vai incidindo diretamente o efeito dos juros nessa carteira de investimentos, essa rentabilidade vai aumentando e a renda desse investidor, dessa pessoa, vai aumentando. E neste momento conseguimos aqui identificar o terceiro pilar do ciclo do enriquecimento, que nada mais é que o reinvestimento constante dos rendimentos, da rentabilidade. Aquilo que vai entrando na carteira, a gente vai reinvestindo. E esse aqui é o terceiro pilar. Cada vez mais, por meio inclusive dos juros compostos, isso aqui vai aumentando, esse bolo vai aumentando. E cada vez menos essa pessoa ela depende do seu trabalho, da sua renda do trabalho. Agora, os seus rendimentos são até inclusive maiores do que a sua própria renda. Então isso aqui demonstra quando a pessoa chega, nesse exemplo, ela chega na independência financeira. Os seus recursos são maiores por meio dos rendimentos, dos investimentos, do que o próprio trabalho. Então a pessoa ela consegue se manter somente por meio dos investimentos. Esse é o conceito de riqueza e independência financeira, quando a pessoa ela tem condições de subsistir, de viver e inclusive de melhorar o seu padrão de vida somente por meio dos recursos dos seus ativos. Olha como isso é sensacional. E resumindo aqui, quais são os três pilares da riqueza? O primeiro pilar é o fluxo positivo financeiro. É aquele dinheiro que sobra no final de cada período, de cada mês, que vai proporcionar direcionamento para os ativos. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é usar esse excesso financeiro, isso que sobra, e destinar para ativos geradores de renda, que tragam fluxo de caixa. Então aquela caixinha, aquele quadrante verde, ele tem que aumentar cada vez mais. E o terceiro é reinvestir essa renda, é pegar essa renda obtida e reinvestir, onde a cada período a gente vai ter uma renda maior. Olha que interessante. Então aqui são os três pilares do enriquecimento, onde a gente pode aplicar com certeza. Depende da gente. Todos os meses trabalhar bastante, fazer sobrar esse dinheiro e aplicar os nossos recursos nos investimentos. E assim, a cada período, vamos estar nos direcionando à riqueza. Eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aqui no comentário o que vocês acharam, se vocês aplicam esses conceitos na vida de vocês. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!